Paulo, o que a gente estava falando é o seguinte, né? Com relação a gente, o que é necessário. A gente vê hoje no nosso meio que tem uma galera se achegando, né? Até mesmo eu vejo aí, tem uma galera que me manda direct, principalmente falando que estava afastado, e aí vê a gente, de certa forma, dando algum testemunho, a gente falando da palavra, porque, cara, eu amo falar da palavra. Eu leio a Bíblia todos os dias, não fico um dia sem ouvir uma mensagem, sem ser abençoado de alguma forma assim. E o sentido real de você ser abençoado é quando a bênção chega em você e não para em você. O apóstolo Paulo diz que assim como está escrito, né, que crie, por isso falei. Então a gente crê e a gente sabe como é maravilhoso viver a vida com Deus, viver a vida através dos ensinamentos de Jesus, e a gente quer compartilhar para que outras pessoas se acheguem também. Quando eu vi lá no campeonato lá que o rapaz estava lendo a Bíblia e ele te mandou lá para você ler o Salmo 23 e você falou quão abençoado você foi ali, eu fiquei pensando nisso. Eu falo, cara, que bênção a diferença que alguém está fazendo naquele ambiente. Porque as pessoas não entendem, e elas não sabem o valor que tem isso aqui. Por quê? A Bíblia nos diz que o Deus deste século cegou o entendimento. Então as pessoas olham para a gente e falam assim, um religioso simplesmente. Mas não é de religião que eu estou falando de Jesus Cristo, do amor, a maior expressão de amor que existe no mundo. Inigualável. Nós somos as pessoas que mais, de todas as religiões, nós somos os que têm a maior liberdade. A maior liberdade quem tem é o cristão. Mas, no entanto, as pessoas estão olhando para nós, só olhando e com aquele pensamento, ele não pode errar. Ele diz que ele segue a Cristo, ele não pode errar. E, na verdade, nós somos humanos, nós erramos. Sim. Certo? Mas, por isso que a gente tem que viver. Por quê? Porque, cara, a gente pode fazer tudo. O apóstolo Paulo mesmo diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Você pode fumar um baseadinho? Você pode fumar um baseadinho. Você pode tomar uma, você pode dar um tiro, você pode fazer o que você quiser. Sim. Eu falo para as pessoas que hoje muito mais o problema está em você querer isso do que você fazer isso tão propriamente dito. Com certeza. Inclusive, mano, isso é um dos diferenciais que eu achei no Bola de Neve, tá ligado? Na igreja que eu me converti. Porque, mano, ali você não é julgado por nada, cara. O pastor mesmo fala. Ele fala, cara, você tem um amigo que faz isso, você tem um amigo que ele é de outra religião, ele é da macumba, ele é da católica, cara, traz pra cá. Não sou eu que vou falar pra ele sair do que ele tá fazendo, é o Espírito Santo que convence do que é certo, do que é errado, do que ele vai querer ou não pra vida dele. E, tipo assim, do rapaz lá do campeonato, do Luiz, mano, cara, até uma parada depois que eu fui estudar com o Lasmar, né? Naquelas paradas de estudo bíblico, na carta de Romanos, mano, a gente estudou o capítulo 1 em 1h30. Esse logo Romanos, hein? O texto, cara, que é... Ali, ele falou uma parada que é, os seus dons servem para alimentar a fé do próximo, né? Então, igual a parada que eu fui e confirmei, aquele plano seu, sim, tá ligado? É você, às vezes cara, o seu dom, ele serve para você mostrar para o outro, às vezes, que Deus está olhando por ele e que através de outra pessoa ele está confirmando uma coisa na sua vida, né? É isso, e eu falo para as pessoas assim, por exemplo, cara, é bom, para nossa carne, tudo isso que eu falei é legal. Você tomar um negócio, você fumar é da hora, mas é um prazer carnal, simplesmente. Aquilo não preenche, passa, né? Aquilo não preenche, nunca vai preencher a sua alma. Existe um vazio dentro de você, que é o vazio que só o Espírito Santo de Deus que preenche. Entendeu? Então é isso que as pessoas têm que ver e falar, cara, é muito legal, você vê a gente aqui, domingão, olha a hora que acabamos de fazer um treino. E nosso treino todo a gente foi falando sobre as coisas de Deus e tal. Então por isso, sobre algumas coisas que a gente falou, eu falei, espera aí que eu tenho uma palavra com relação a isso, porque eu estava meditando hoje em cima disso. Lá na igreja, esse mês, o tema lá é desembaraço. E quando logo eu entrei na igreja, eu sou assim, né? Como eu gosto da palavra, como eu amo a Bíblia, eu vejo um tema e eu já penso num texto sobre aquilo. Então, desde do domingo passado, quando eu vi lá, cheguei lá e estava desembaraço, eu já abri minha Bíblia nesse texto aqui, que é Hebreus 12:1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, o que eu falei, a gente tem a maior liberdade, mas está todo mundo olhando e falando assim, Paulo não pode errar. O
que ele está fazendo? Olha, ele está falando que ele é crente, então ele não pode errar. E na verdade a gente tem liberdade, porém aqui a gente, é um texto que a gente acredita que também foi Paulo que escreveu. Só que não tem aqui escrito, mas a forma de escrita, a gente acredita que foi o apóstolo Paulo que escreveu. Em Hebreus 12:1. Portanto, nós também que estamos rodeados de uma grande nuvem, tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos foi proposta. Então assim, a caminhada cristã ela é uma carreira, ela tem um início, ela tem um meio e ela tem um fim. Então nós decidimos por Cristo, Ele como Senhor na nossa vida, então nós já decidimos trilhar um novo caminho. E aqui em Hebreus mesmo nos diz que Ele é o autor da nossa fé e Ele abriu um novo e vivo caminho, porque nós não estamos mais só, nós temos o Espírito Santo de Deus conosco. Os abatimentos vêm, e muitas das vezes é isso, putz, eu gostava de fumar um, então vem aquele abatimento, eu falo, putz, eu vou fumar um, só que o Espírito Santo de Deus, ele está ali, a sua companhia. Sim. E é Ele que te preenche e Ele fala assim, olha, tem uma saída, tem uma outra saída. Sim. Vai orar. Ou eu estou aqui intercedendo por você. Sim. Então você muda o foco, você muda a atitude. E no nosso meio, uma das coisas que a gente falou aqui, no nosso meio acontece muito, é que os caras falam em Jesus Cristo e os caras conseguem colocar Jesus Cristo e um palavrão na mesma sentença. Os caras colocam na mesma frase Deus e um palavrão. Por quê? Porque o bodybuilder, ele é bad boy. O bodybuilder, ele é o bichão. Ele tem que treinar e no fim daquela série ele tem que falar um palavrão e tal. Aí eu olho para esses caras e falo, cara, o cara estava falando que ia glorificar o nome de Jesus se ele fosse um Mr. Olímpia, se ele fosse um campeão disso, um campeão daquilo. Só que você fala, cara, mas e aqui, o que eu acabei de ler, sobre a gente estar rodeado de uma tão grande nuvem de testemunha? Quem está à sua volta e vê uma atitude dessa, fala que isso não vale de nada. Sim. Porque olha só, a atitude do cara não mudou nada. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Sim. Em Efésios 4, o apóstolo Paulo vai falar para a gente o seguinte, Efésios 4, eu acho que é no 20, deixa eu ver, 20... a partir do 26, Efésios 4, a partir do 26. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, mano, quem não fica bravo com alguma coisa? Mas só que Paulo está falando que você pode irar e pode não pecar. E é tudo teste também, né, cara? Por exemplo, eu acabei de voltar do Mr. Santos. Aí beleza, eu ganhei a Classic Open e ganhei a Men's Open. Só que antes disso, eu peguei terceiro na Novice. E eu não achei o resultado justo. Só que aí eu voltei pro backstage, irmão, com o troféu de terceiro. Se você olhar a minha foto com o troféu de terceiro na mão, eu tô olhando assim, tipo, mano, que é isso aqui, tá ligado? Só que, tipo assim, velho, quando você tá andando na palavra, eu voltei e o que eu pensei? Falei, mano, seja grato no pouco, que eu te colocarei sobre o muito. Então, tipo assim, isso não era nem um campeonato alvo, tá ligado? Ele era um classificatório que eu preciso para ir para os que vale pro, né? Então, ano que vem, eu posso competir em qualquer um que vale pro porque eu peguei um no final do ano, entendeu? Era um estratégico ali que o Hugo chama. Mas, cara, eu voltei assim, baladão. Falei, cara, Deus tá no controle de tudo, vou ser grato e vamos pro próximo. E aí eu ganhei as outras duas, cara. Mas isso aí que você falou, irai-vos e não pequeis. Não pequeis. Aí, por exemplo, no próximo ele já diz aqui, nem deis lugar ao diabo. Por que isso? Mano, você tá ligado, você vai inflamando. Então você tá bravão e tal, e com isso você vai xingar, você vai arrumar uma briga, de repente você vai sair na mão com alguém. Então não dê lugar ao diabo. E aí é isso. Antes os caras tiveram o quê? Com a Bíblia na mão, lendo, e aí depois vê o cara bichão xingando, falando um monte de coisa. Sim. E às vezes eu vejo isso no nosso meio. Os caras são os crentes e os caras, mano, toda hora numa criaca com um, com o outro e tal. E Jesus fala o quê? Que a gente é sal e luz do mundo. Então, mano, você tem que estar ligado nisso. Se é sal, você tem que dar sabor ao lugar que você está. Você é luz, você está ali iluminando. Esse mundo é trevas. Então a gente tem que ser diferente. Então não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalha fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado.
Essa palavra é muito boa, porque fala assim, ó, você roubava, agora você não rouba mais. Pelo contrário, você vai trabalhar e você vai trabalhar de modo que Deus vai te dar até para você suprir a necessidade de outro. Deus nunca ele vai dar só aquilo que você precisa. Sim. Então, o sentido de ser abençoado é esse. A bênção chega em você, mas não para em você. Quando algo chega em você e para em você, é uma conquista, não é uma bênção. Porque a bênção ela vai pegar outras pessoas. E a bênção, ela não tem... Ela, tipo assim, quanto mais você libera, mais você recebe, né, cara? Exato. Você vê o caso do Hugo, cara. Sim. O Hugo, mano, ele é um cara que chega muita bênção nele. E ele, cara, ó, sim, joga. Dispensando. Só dispensando, isso velho. Mesmo. E agora, o meu foco principal é esse, o 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente aquela que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Então isso, cara, na verdade, aí depois no outro ele já vai falar, e não entristeçai o Espírito Santo, no qual foste selado. Então isso é o que eu vejo que mais faz falta. Mano, vejo os caras, Jesus, é bênção, glória a Deus. E no entanto, mano, você assiste um vídeo de 1 minuto dos caras, você fala, mano, o crente falando essas coisas? Você fala, cara, mano, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ó, não, quer ver, pegar aqui, ó, uma versão, eu gosto dessa Bíblia aqui, porque você muda as versões, e tem uma que é a Bíblia livre para todos. Olha só no 29 ele fala, não falem palavrões, digam apenas palavras que encorajam as pessoas, conforme a necessidade, para que o que elas ouvirem faça bem a elas. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, que os marcou para mostrar que vocês pertencem a Ele até o dia da salvação. Então, cara, o que está faltando no nosso meio é isso, é testemunho, dar testemunho. Sim. Dar testemunho. Então a gente tem que ter esse cuidado, como você falou, de uma criança que te viu e a criança falou, nossa, o pai falou assim, a mãe falou, né? Aquele lá que você vê no Instagram, aí você fez tal, e a criança, aí você falou, cara, o que essa criança vai ver eu fazendo daqui para frente? Então é esse o cuidado que a gente tem que ter. Isso, na verdade, o que a gente está falando aqui, o mundo não dá valor nenhum. Nenhum. Sabe o que é bonito? Você falar assim, mano, eu não sou exemplo para ninguém, eu faço meus bagulho, tá ligado? É isso que você mais vê, cara. E é isso que prospera nas redes sociais. Exatamente. Mas, no entanto, cara, quando você fala de você fazer o bem e de você ser espelho para as pessoas, é isso. Eu lembro de mim na BETV, quando eu encontrei uma vez um rapaz, e o cara falou assim, mano, você é o único que quando eu vejo que é vídeo seu, eu posso colocar na sala para minha família assistir. Porque eu sei que eu não vou ouvir um palavrão, que eu não vou... Aí você fala, putz, Arnold, mas você é perfeitinho assim? Não. Só que, cara, a gente cuida ao máximo. Mano, ó, essa palavra tem ressoado muito, cara, em mim, tá ligado? Porque a gente tem que cuidar, tem que cuidar. Porque eu tô melhorando isso, cara, mas é o que eu tô trabalhando em mim agora, tá ligado? Melhorar os palavrões, porque, como eu te falei, é costume, né, mano? É hábito. Sim. E nessa palavra de Hebreus, quando fala de embaraço, tem uma outra tradução que fala de peso. Então, cara, nem tudo é pecado em si, mas te atrapalha. Sim. Entendeu? Então, assim, a gente vai tirando essas coisas que atrapalham. Como eu falei, o cara vai correr de calça jeans? Não, atrapalha. Sim. Então o cara vai colocar um shorts. Então o cara vai fazer algo que seja mais viável para que ele continue. Sim. Então o cara tá numa corrida, o cara vai com o bolso cheio de coisa? Não. Entendeu? Então assim, tirar os pesos. Sim. Então as coisas você vai se libertando aos poucos. Sim. E você vai mudando. E aí é como eu falei lá do tema lá da igreja, de deixar o embaraço. Então você vai se libertando. E esse se libertando te aproxima mais de Deus. E as pessoas, cara, por mais que elas não entendam, e muitas das vezes não vai entender mesmo, mas eles vão chegar perto de você para querer entender, questionar. Fala, cara, o cara tem uma paz, o cara é diferente. Eu falo para as pessoas, até mesmo, principalmente nas células, quando eu participo, eu falo para a pessoa, eu falo, cara, é lamentável se tu é crente e tu tem que ser identificado. Tu tem que se identificar, é lamentável. Porque o crente, ele já é identificado de longe. Você aprende a lidar com as coisas de uma forma diferente. Até, por exemplo, ontem, né, a minha irmã, ela foi se apresentar no teatro, numa apresentação de dança. E aí, cara, o pintor deixou a porta do apartamento aberta. Só que lá dentro tem torneira que é R$4.000. Entendeu? E tipo assim, a gente tinha meia hora pra estar no teatro.
E aí ela, ai meu Deus do céu, Paulo, não sei o que eu vou fazer na minha vida. Eu falei, Carol, calma, confia, vamos tentar resolver, vamos falar com o engenheiro, vamos falar com o pintor, vamos tentar falar com alguém. Não adianta se estressar. O bom do cristão, cara, é isso, você não se estressa, o que está fora do seu controle, está fora do seu controle. Deus quis assim. Às vezes é um teste. Às vezes está testando, tipo assim, quanto que você confia que eu vou resolver suas coisas. Não é verdade? A palavra diz que a gente tem uma paz que excede todo entendimento. E muitas vezes acontece uma coisa tão ruim, você fala, mas eu tô tranquilo, mas é porque é isso. É a paz que ninguém entende. Ninguém entende. E tipo assim, isso que você estava falando de palavrão, mano. Tem uma parte da palavra que fala sobre da mesma fonte não sai água doce salgada. Exatamente. Né? Então, exatamente. A mesma fonte que você amaldiçoa, você não pode querer falar o bem, né, cara? Exato. E essa foi a palavra que mais me perseguiu esses meses aí. Que Mas me fez mudar de Mas é isso, porque a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz, né, mano? E a palavra de Deus traz confronto. Então, assim, isso que a gente faz aqui, poucas pessoas são tocadas, poucas pessoas se deixam. É uma palavra que diz o seguinte: quando ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. Então, muitos estão endurecidos, muitos estão cegos, como eu falei, né? O Deus desse século cegou o entendimento. Mas muitos vão se atentar e falar assim, cara, é disso que eu preciso. É disso que eu preciso. E aí você fala, cara, não, eu não vivo ainda em perfeição, mas eu estou caminhando para lá. Eu estou caminhando para lá. É isso, é dia após dia. Buscar, né, cara? É dia após dia melhorar. Então é só isso. Eu quis abrir a live para compartilhar essa palavra porque eu acho que é uma palavra pertinente. Eu vou te colocar lá como colaborador. Bom, obrigado pelo treino, foi bênção. Cara, obrigado pela palavra. Demais. Tamo junto. E se Deus quiser, em breve a gente vai estar junto aqui também. Vamos ver se nós traz um Hugão e tal, juntar uma galera. Mas é isso, é maravilhoso falar das coisas de Deus e é Ele quem provê na nossa vida essas bênçãos assim. Com certeza. Não é não? Então é isso aí. Até mais, até a próxima. Valeu, rapaziada.